Graças a Deus, meus irmãos, chegando com a segunda parte da mensagem do pastor Augusto Nicodemos em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, onde ele está falando sobre o Evangelho, explicando o que é o Evangelho. Ele nos apresentou o primeiro argumento, fez uma introdução e nos apresentou o primeiro argumento do apóstolo Paulo, falando sobre o que é o Evangelho, e agora ele vai apresentar os dois argumentos seguintes. Então, meus queridos, se essa mensagem for útil para você, trouxer alguma edificação, então deixe o seu like, ajude aí o canal a crescer, tá bom? Lembra mais uma vez aos irmãos, nós somos um canal autorizado, portanto temos a permissão oficial do pastor Augusto Nicodemos para usarmos o seu conteúdo. Então fiquem à vontade para compartilhar. E se você quiser assistir todo o vídeo sem corte, você pode ir no canal do pastor Augusto Nicodemos, cujo link estará aqui na descrição. Que Deus abençoe. Segunda coisa que Paulo diz é que, a respeito do Evangelho, primeiro, que o Evangelho é de Deus. Segundo, que o Evangelho é uma promessa antiga de Deus. Está aí no verso 2 e no verso 3. Evangelho, verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu Filho. No verso 2, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Evangelho, ele consiste, na verdade, numa promessa que Deus havia feito. Veja o verso 2. Evangelho que foi por Deus outrora prometido. Deus havia prometido alguma coisa. E que coisa foi essa que Deus prometeu? Lendo as antigas escrituras, a escritura do Antigo Testamento, começando no livro de Gênesis, nós vemos como Deus veio fazendo promessas. Lá no jardim, no dia da queda, ele fez a promessa pela primeira vez: da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Depois, essa promessa se repete quando ele chama um homem chamado Abraão e diz: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E depois, quando ele dá a lei à nação de Israel, os descendentes de Abraão, ele coloca dentro da lei as leis referentes aos sacrifícios de animais e diz: quando o israelita pecar, ele deve oferecer um animal e o sangue deve ser derramado e eu verei aquele sangue e eu o perdoarei. Era uma promessa que era baseada no sangue de alguém. Os profetas vieram e começaram a anunciar as boas notícias, que um dia Deus haveria de perdoar completamente o pecado do seu povo. Isaías fala disso. Em Isaías 53, que foi inclusive cantado aqui na liturgia, nós lemos de como Isaías descreve alguém que é chamado o servo do Senhor, que na cruz, que em agonia, em morte, ele está pagando, sofrendo pelos pecados do povo de Deus e pelos sofrimentos dele. Deus então perdoa completamente o seu povo. O profeta Ezequiel fala de uma nova aliança. Deus prometeu fazer uma nova aliança em que perdoaria completamente o pecado do seu povo e que daria o Espírito Santo. O profeta Joel prometeu que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Os profetas, todos, falaram a respeito dessa promessa de que Deus haveria de mandar um Salvador ao mundo. Então, o Evangelho que Paulo prega não é uma coisa que ele inventou. Ele não inventou nada. Ele está simplesmente anunciando que aquilo que foi prometido, Deus cumpriu em Cristo. Que Jesus Cristo é o cumprimento de todas essas antigas promessas. E que, portanto, a boa notícia de que Cristo é o Salvador está em perfeita harmonia com a antiga aliança. Está em perfeita harmonia com os profetas, com Moisés. Não é nenhuma novidade, mas é simplesmente Deus agindo, dando sequência àquilo que ele havia prometido. No Antigo Testamento você tem a promessa, no Novo você tem o cumprimento. É isso que é o Evangelho. Segunda coisa, que nós aprendemos, que é uma promessa antiga de Deus que ele cumpre no seu Filho, Jesus Cristo. Verso 2, mais uma vez. Evangelho que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo vê o Antigo Testamento como sendo o registro santo dessa promessa. Por isso que é um erro muito grande para nós desprezarmos o Antigo Testamento. Eu sei que nós gostamos muito dos evangelhos, especialmente do Evangelho de João. Queremos falar de amor, de coisas bonitas, Lemos a história de Jesus nos evangelhos, as cartas de Paulo, sublimidade de Efésios e por aí vai, A majestade de Apocalipse e tudo mais. A gente não quer saber muito do Antigo Testamento e quando gosta é só dos Salmos.
e deles o 23. Mas as Sagradas Escrituras, elas são o registro dessa promessa. Elas foram dadas por inspiração divina. Elas nos mostram como Deus, desde o começo, desde o início, lá no jardim, Ele vem dizendo: eu vou mandar um Salvador para vocês. Nós não podemos entender o novo sem termos o velho. Mas para entendermos o velho, nós também precisamos do novo. Os dois estão juntos, a Bíblia e ela toda. O Evangelho não é uma novidade inventada por homens, mas é a continuação da história da redenção. Deus cumprindo, Deus agindo em mais uma etapa no seu propósito de salvar a humanidade. Terceira coisa que Paulo nos diz a respeito do Evangelho é que o Evangelho gira em torno de uma pessoa. Veja o que diz o verso 3. No verso 2, eu vou começar no verso 1. No verso 1 ele diz que ele foi separado por evangelho que foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras. Verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é a boa notícia a respeito de uma pessoa. A respeito de uma pessoa. O Evangelho não é sobre prosperidade material. O Evangelho não é sobre receber a bênção. O Evangelho não é sobre moralidade. O Evangelho não é sobre ética. O Evangelho é uma pessoa. A respeito do seu Filho. Jesus é o centro do Evangelho. E, portanto, ele é o centro da pregação da igreja, de tudo aquilo que nós somos e fazemos, com respeito a seu Filho. A promessa de Deus era com respeito a ele, que ele haveria de mandar alguém para ser o Salvador. Paulo aqui fala de Jesus em termos da sua humanidade e da sua divindade. Ele diz aqui no verso 3 que o Filho de Deus, o Evangelho é a respeito do Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. Ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne quer dizer segundo a natureza humana. E aqui é uma referência ao fato de que no tempo apontado por Deus, aquela promessa se materializou quando o Filho de Deus se tornou um de nós. Ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele se tornou segundo a carne, ele se tornou um de nós, ele assumiu a carne humana, os ossos humanos, o sangue humano, ele assumiu uma verdadeira natureza humana. Mais do que isso, ele quando nasceu, ele nasceu como descendente do rei Davi, que foi aquele rei de Israel a quem Deus ratificou a promessa, dizendo: da tua descendência virá alguém que se sentará no trono do meu povo para todo sempre. Era mais uma promessa. Então, quando Cristo nasce, ele nasce descendente de Davi, da linhagem de Davi, com direito ao trono de Israel, com direito ao trono do universo. Deus cumprindo. Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento. O Filho de Deus, a respeito de quem o Evangelho gira, se tornou carne, se fez um de nós, e ele nasceu cumprindo todas as promessas. Ele nasce da descendência de Davi. Mas ele era mais do que um judeu de linhagem real. Ele era mais do que um judeu com pretensões ao trono. Ele, na verdade, era o Filho de Deus, mais do que filho de Davi, ele era o Filho de Deus, aí no verso 4. Depois de ter falado sobre a perfeita humanidade do Filho de Deus, Paulo agora fala a respeito da sua divindade. Ele diz no verso 4 que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ou seja, houve alguma coisa que aconteceu, ou algumas coisas aconteceram que designaram, demonstraram, confirmaram, deixaram claro para todo mundo que aquele judeu descendente de Davi era mais do que um homem como nós, mas ele era o próprio Deus. E Paulo menciona duas coisas aqui. Primeiro, ele diz: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Tem duas possibilidades de interpretar essa frase. Primeiro, é uma referência ao Espírito Santo,
Mas seria uma construção estranha, porque Paulo, quando quer falar do Espírito Santo, ele diz Espírito Santo. É a única vez que aparece essa expressão Espírito de Santidade. A outra é que pode se referir ao fato de que Cristo, que Jesus, durante a sua vida, aqui como homem, ele nunca cometeu pecado. Ele foi santo em todo o seu procedimento. E só há um ser que consegue ser santo em todo o seu procedimento, que é Deus. Então, foi demonstrado que ele é o Filho de Deus por causa do Espírito de Santidade que havia nele, e pelo qual ele nunca pecou, ao contrário de toda a raça humana. Mas tem uma segunda coisa que designa, que mostra que Jesus era o Filho de Deus. Paulo diz no verso 4, pela ressurreição dos mortos. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, depois de se oferecer como sacrifício pelos pecados do seu povo, Jesus foi poderosamente designado como Filho de Deus. Se ele tivesse ficado morto depois da crucificação pelos romanos a pedido dos judeus, ele seria considerado até hoje como simplesmente mais um revoltoso judeu, como Teudas, como um tal de Judas, que foram revolucionários que apareceram antes de Jesus, que lideraram o povo. Teudas levou mais de 400 homens numa revolução armada contra Roma. Os romanos mataram Teudas e o movimento acabou. Depois apareceu um tal de Judas no tempo do recenseamento, aquele que Maria e José participaram, que também levantou as multidões e muita gente seguiu. Os romanos mataram esse tal de Judas e o movimento acabou também. E Jesus, aos olhos daquele pessoal, pareceria mais um líder revolucionário. Se ele tivesse ficado morto na sepultura, ele estaria na galeria junto com Teudas e Judas e outros revolucionários judeus, cujo movimento não deu em nada. Mas quando ele ressurge dos mortos ao terceiro dia, então ele é designado Filho de Deus. É confirmado, é demonstrado de que ele é o Filho de Deus e que ele é diferente de todos os outros. E Paulo ainda acrescenta, ele diz, que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, o Filho de Deus, sobre quem é o Evangelho, ele sobe aos céus, se senta no trono da majestade, e aí ele vai poder dizer aos discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a respeito de uma pessoa. O Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ressurreto entre os mortos, entronizado à direita de Deus e que tem todo poder no céu e na terra. E Paulo finalmente, no verso 4, ele diz quem é esse Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele identifica agora. Esse é Jesus, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o centro do Evangelho. Ele é a razão das boas novas. Aí ele acrescenta: Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem eu sou escravo, de quem eu sou servo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Essa é a terceira coisa que Paulo nos diz. A primeira, o Evangelho é de Deus. A segunda, que o Evangelho foi prometido, é uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento que está sendo cumprida hoje. Terceira, o Evangelho é sobre uma pessoa, o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quarta coisa que Paulo nos diz aqui, que está no verso 5, que o Evangelho deve ser obedecido e crido por todos. Veja o que ele diz. Depois de dizer no final do verso 4 que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Filho de Deus, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Os gentios eram aqueles que eram os não-judeus. O mundo naquela época era dividido assim, duas raças, não é? Havia os judeus, que se considerava o povo escolhido de Deus, e quem não fosse judeu era gentil, ou era dos povos. Paulo diz que Cristo, quando lhe apareceu, esse Cristo que ressurgiu dos mortos, lhe constituiu apóstolo para obediência do seu nome por fé entre os gentios. Essa foi a missão que Paulo recebeu
Esse é o apostolado de Paulo. Cristo o encarregou de ir a todas as nações e anunciar as boas notícias que Deus cumpriu a promessa, que o Salvador já veio e que pela fé nele as pessoas são perdoadas e recebem a remissão de pecados, que não só os judeus, mas todas as nações, as mais distantes, precisam ouvir essa boa notícia, porque não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro caminho a não ser Jesus. Paulo diz: foi por meio dele que eu recebi esse apostolado para a obediência da fé. Note cuidadosamente a expressão, a obediência da fé. Porque fé, nós vamos aprender isso aqui na carta aos Romanos, não é você somente acreditar no que eu estou dizendo a você nessa noite. Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o cumprimento das promessas, que Ele é a realização do plano de Deus. Mas fé é obedecer a esse Cristo, é obedecer o que Ele diz, ao senhorio dEle. Fé não é simplesmente um assentimento intelectual, uma concordância que nós temos para com estas verdades, mas é uma inclinação da nossa vontade, é um compromisso da nossa vontade, do nosso querer com a pessoa em quem nós dizemos crer. Por isso que Paulo diz que a missão dele é pregar a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé em Cristo Jesus, e dizer às pessoas: creiam em Jesus Cristo e andem nos caminhos dele. Isso era o que ele tinha que anunciar a todas as nações. Essa era a missão que ele recebeu, e é o desejo de Deus que, por amor a Cristo, as nações ouçam a boa notícia. E a última coisa que eu queria mencionar aqui a respeito do Evangelho é que é por ele que Deus nos chama para a sua glória. Veja que nos versos 6 e 7, Paulo agora finalmente se dirige aos destinatários. Isso aqui é só a introdução da carta, viu, gente? Isso é só o prefácio e saudação. Vocês imaginam os 16 capítulos que a gente tem pela frente aqui, não é? Tudo bem. Então, aqui, ele finalmente se dirige aos destinatários. Ele introduz os destinatários no verso 6, dizendo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele tinha dito que a missão dele era pregar o Evangelho aos gentios, entre os quais estão aqueles moradores de Roma, que já tinham sido chamados por Deus. O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi assim do tipo: Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse: bom dia, bom dia, eu sou Jesus Cristo. Ah, muito prazer. Eu queria lhe convidar para você ser crente. Não quero não. Não, sim, você tem o direito de escolher, você tem livre-arbítrio, escolha se você quer ou não. Foi assim que Cristo fez com Paulo? Não foi. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus, do tipo assim: olha, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas seriam crentes? 0. O chamado aqui é uma compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível. Deus atrai o pecador, inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não era crente. Você não estaria aqui hoje. Eles foram chamados por Deus. O Evangelho tem origem em Deus, a salvação tem origem em Deus. É Deus quem chama. E nós vamos, e nós obedecemos. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Deus amou o mundo, é verdade. Mas Ele ama os seus com um amor especial. O amor que chama, amor irresistível. Amor redentor e salvador. O amor de Deus pela humanidade é o que a gente chama da graça comum. Deus ama todas as suas criaturas, mas estes que Ele chama, Ele ama com um amor especial, com um amor redentor, que levou Cristo a morrer por eles na cruz. São amados de Deus. Isso aqui não pode... Nós não somos amados de Deus da mesma forma que Deus ama o mundo, mas nós somos amados de Deus no sentido de que Ele nos amou e nos chamou irresistivelmente pelo Evangelho para sermos dele.
É esse amor redentor de Deus que nos separa do mundo. Somos objeto desse amor e desse chamado específico, que Paulo repete aí no final, ainda no verso 7. Chamados para serdes santos. Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo: então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não! Você foi chamado para ser o quê? Santo! O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé. Lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece. E o chamado é para ser santo. Não é para viver de qualquer maneira. A boa notícia é essa: que Deus cumpriu as promessas na pessoa de Jesus e agora está, pela pregação da palavra, chamando o seu povo, constituindo uma nova raça, a sua família, um povo para o seu louvor. E que privilégio fazer parte desse povo. Paulo termina dizendo: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar Jesus ao lado de Deus, como sendo o originador da graça e da paz, ele está falando da divindade de Cristo. Graça e paz vêm do Pai e do Filho. Com isso ele quer dizer, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Adoremos o Senhor nosso Deus. Eu quero terminar, queridos, fazendo um resumo do que é que nós podemos aprender aqui. Minha indagação inicial foi a respeito do Evangelho. Durante a sua história, a igreja sempre teve que lutar para a preservação do Evangelho. O que é que Paulo nos ensina aqui a respeito desse Evangelho? Primeiro, que o Evangelho são boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem não tem origem no coração humano. A mente humana não poderia conceber tal plano, mas tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho foi antecipado há muito tempo atrás, através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito. Portanto, não é nenhuma invenção dos cristãos. Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade. Terceira coisa que nós aprendemos é que Deus levantou pessoas, a quem chamou de apóstolos mediante Jesus Cristo, para serem os anunciadores dessa mensagem, da mesma forma como Ele levantou os profetas para escrever as promessas, e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrar o cumprimento, e é por isso que nós não temos mais apóstolos como os 12 e Paulo. Nós não temos mais, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, profetas, cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos, precisamos de pastores e mestres para nos ensinar aquilo que os profetas e apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, gente. Vamos parar de seguir falso profeta. Gente que fica falando de outro Evangelho, que raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é Evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta, está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, você será salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Se não, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta e vai morrer nos seus pecados, pelos quais você vai responder diante de Deus no dia do juízo e o sofrimento eterno no inferno. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo.
ensinado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo. Ele é o nosso fundamento. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até o dia de hoje, mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse evangelho, mas esse evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras é morta. A fé no evangelho produz obediência. E o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo o seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com suas práticas. O Evangelho é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. E eu queria que você cresce nisso nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Talvez você está aqui nessa noite carregado de culpa pelos seus pecados. Eis a boa notícia. Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa, pagar a sua culpa, remir os seus pecados. Alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz. É Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. Adoremos o Senhor. Ó Deus, que evangelho maravilhoso! E como faltam as palavras para poder expor a profundidade, a majestade do Teu Evangelho. Te damos graças porque nos chamaste pelo Evangelho de forma irresistível, nos amaste antes da fundação do mundo, cumpriste a Tua promessa do Redentor. Te damos graças pelo Teu Filho, que se fez um de nós segundo a carne, mas foi demonstrado Filho de Deus segundo o Espírito. Te damos graças porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, eu peço que Tu apliques esta palavra nessa noite a todos os corações que ouviram atentamente. E que Teu bendito Espírito Santo chame irresistivelmente, poderosamente aqueles que Tu tens amado. E aqueles que já são Teus, consola-os com este Evangelho. Amanhã nós vamos voltar para as nossas atividades, no dia a dia, na escola, no trabalho, a rotina da dona de casa, a rotina da faculdade. Consola-nos com este Evangelho, com a presença do Senhor Jesus, nos ajuda a ficar firmes, alegres, pensando nesse grande tesouro. Abençoa o Teu povo aqui presente, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.